A imagem de Deus. Vai pensando o que significa a imagem de Deus. É muito bom nós entendermos o que é a imagem de Deus. E para início eu quero ler com vocês em Gênesis 1, 26 e 27. Eu abreviei, eu parafrasei, mas você vai ler na sua versão inteira. Que disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois Deus diz que domine sobre a criação. E ainda ele completa no 27 dizendo: e criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Aproveitar que vocês estão sorrindo, estão muito felizes, vamos ver como é que é a imagem de Deus. Se essas pessoas que nós vamos mostrar ali representam a imagem de Deus. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Pode pôr a número 1. Esse não é João Batista, não é Elias. Esse ser humano representa a imagem de Deus hoje? De verdade? Foi assim que Deus criou o homem? Para ser assim? Vamos para o número 2. Tem um outro também, tem esse. Deus fez o homem para ser assim. Uma pessoa que deixou a casa e foi morar no meio do lixo. Deixou o ambiente da família. Ele não era assim. Ele era perfeito. A próxima. Esse pai que está com esse filho, parece até uma foto interessante, né? Parece a silhueta da imagem de Deus, né? Alguém que está cuidando do seu filho, mas na verdade essa imagem é de um pai pedófilo que abusa do seu filho. Não é a imagem de Deus. Próxima. Essa próxima imagem é não é o que você pensa, não é um UFC, não é um MMA. A mulher está com as mãos se defendendo e o homem é o agressor. Essa é a imagem que representa Deus, esse homem? A próxima. Você pensa comentando? Não sei, esse não é a imagem de Deus. Não. Próximo. E esses dois representam a imagem de Deus? Fala sério. Será que não? Por quê? Deus ficaria assim? Sem absoluto controle? Sem nenhuma coordenação? Próximo. Esse também não. O que aconteceu com esse? Com essa imagem de Deus? Não. Próximo. Essa parece ser uma moça bem bonita. Na verdade ela é. Tem outras fotos dela que mostram o rosto perfeito dela. Só quis que fosse assim porque essa moça, ela teve um bebê com 15 anos e ela jogou esse bebê no lixo. Alguém que joga um ser humano no lixo é a imagem de Deus? Próximo. Esse é um casal, parece aparentemente belo, formoso. Eles estão no shopping, saindo do shopping, fazendo compras. Muito feliz, né? Mas eles não são casados, na verdade ela está traindo o marido com esse homem. E quem trai não é a imagem de Deus, é? Não? Próximo. É um casal de namorados esses aí. Só que ele também é casado e essa moça tem 14 anos. E a mãe dela pensa que ela está estudando. Esse comportamento reflete a imagem de Deus? Próximo. Essas são duas moças que estão se beijando. O que todos sabem biblicamente que é abominável diante de Deus e é pecado. Ainda que a sociedade queira discutir esses assuntos, ninguém pode discutir alguma coisa que não conhece. Quem conhece de Bíblia, discute de Bíblia. Quem não conhece de Bíblia, discute outra coisa. Próximo. Essa barbárie, esse terror, reflete a imagem de Deus? Não. O próximo, com certeza não. Essa é uma imagem, se não me engano, pintada por Michelangelo, onde aparece Deus envolto em anjos, que dizem ser anjos. Uma brecha no espaço, no tempo, e Deus apontando o seu dedo para a mão de Adão, transformando Adão num ser vivente.
Mas quem pintou esse quadro, esse afresco, segundo a visão de homens. E fez um Deus segundo a imagem que ele pensou que era. Então saiu esse Deus com esta barba branca e com estes braços musculosos, segundo o que o artista quis retratar. É a imagem de Deus segundo um homem pensa. A próxima. Essa imagem representa Deus? Deixa essa imagem. E se eu disser para você que a única imagem que representa o que Jesus disse é essa? Onde está Deus? Onde é que foi parar a imagem de Deus? Quem é que sabe? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O que o homem se tornou? A representação miserável de um ser insignificante que foi a criação mais magnífica de Deus. Olha o que se tornou todas essas imagens. É difícil imaginar um bêbado, um maltrapilho, um empresário corrupto, alguém que faz suborno, alguém que mente, alguém que adultera, alguém que joga um bebê no lixo, alguém que trai a família. É difícil imaginar que essa pessoa representa a imagem de Deus. Tire a imagem, pode tirar. Sabe o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo o culto ao corpo. Cada vez mais belo, cada vez mais bonito, cada vez mais forte. As pessoas estão cultuando o corpo delas. É comum você ver na internet algum comentário do tipo: ah, aquele rapaz parece um deus. Por quê? Quando você viu o seu esposo, antes namorado, um deus nórdico, claro, alto, de olhos claros, de pele macia, é um deus. Tinha bíceps, hoje tem pâncipes. E as mulheres? Ah, é uma deusa. Por que isso? De onde surgiu isso? Olha essa imagem que o físico representa um deus. Por que isso? O que é essa imagem e semelhança de Deus para nós? Quando uma árvore recebe uma luz sobre ela, a luz do sol, uma luz, ou à noite com a lâmpada de um poste, por exemplo, de iluminação pública, e essa luz se projeta numa árvore, o que essa árvore faz? O que acontece com essa árvore que recebe essa luz? O que ela projeta? Ela projeta uma sombra que forma a imagem da árvore distorcida no chão. E você pode estar de costas para ela, mas você sabe que é a sombra dela que você está vendo. Assim como o sol sobre você vai projetar a sua sombra à sua frente. Você sabe que é a sua sombra que está ali. Você brinca com ela. Você faz palhaçada com a sua sombra. Alguns fazem teatro de sombra. A gente costumava fazer, quando a gente tinha lampião em casa, a gente brincava com as imagens das mãos e tudo. Você já fez isso? Você que conviveu 200 anos atrás, né? Isso é um fenômeno da luz. O ser humano também é assim. 1 Coríntios 15, 49 diz que e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Nós temos a imagem do terreno, essa é a imagem que nós temos. O ser humano, criado, a imagem e semelhança de Deus. Todos nós. Uns representantes do reino celestial. O que Cristo veio fazer? Cristo veio para irradiar essa luz, como esse sol sobre nós. É a luz de Cristo que projeta em nós a imagem de Deus. Por quê? Porque o homem caiu, o homem pecou.
quando o homem pecou, o que aconteceu com ele? Ele virou isso. Ele deixou a glória de Deus. Ele deixou de refletir essa imagem de Deus. Todos nascem em pecado e o pecado faz isso com o homem. Esmaga essa semelhança do Criador. O pecado faz isso com o ser humano. Por isso que nenhum ser humano que pratica isso tem consigo a característica da imagem de Deus. Todos vocês vão dizer, não, mas aquilo lá não representa a imagem de Deus. A maldade do ser humano, a traição do ser humano, a mentira, o suborno, a corrupção. Um ser humano que não se controla, que amanhece nas calçadas, isso não é a imagem de Deus. Deus não faria assim. Jesus é a imagem do Pai. Diz em Colossenses 1,15 que Ele é o quê? Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. É Ele, o Filho. Ele é a imagem do Pai. Sem Cristo, nós ainda estaremos na escuridão. Todos nós. Aliás, muitos de vocês têm histórias semelhantes a essas fotos aí. Se você buscar algumas fotos suas antigas, você vai ver como você estava. Em alguns casos, pior do que essas fotos que eu mostrei. Pior. E Deus trouxe luz para a sua vida. Sem Cristo não havia justiça alguma no homem capaz de aproximar ele de Deus. Você não adiantava fazer nada. Era um trapo de imundícia, a tua melhor justiça. Seus melhores atos eram sujos ainda diante de Deus. Não valia nada. Raramente aparecia na história alguns homens que se destacavam, você sabe disso. Alguém interessado mais no céu do que na terra. Um deles foi Moisés. Não foi? Eu acho que Moisés estava interessado na terra. Moisés estava interessado no céu, tanto que ele disse ao Senhor do livro que Deus tinha escrito os seus nomes. Em Hebreus fala que ele preferiu passar as dificuldades no meio do seu povo, no meio do deserto, num povo rebelde, do que ficar no palácio desfrutando dos prazeres. Deus testificou sobre ele ao dizer o quê? Eu falo com Moisés como um amigo. Face a face falo com ele. Não foi isso que ele disse? Moisés já havia retirado o povo do Egito, vencido o faraó, vencido os seus exércitos, suportado o peso das reclamações do povo, que eram muitas reclamações. Já havia suportado tudo isso. Mas houve uma vez em que Moisés subiu ao monte, todos sabem a história. E ele subiu ao monte, ele ficou muito tempo lá no monte, no Sinai. E todo o tempo que ele ficou no Sinai, a Bíblia diz que de baixo, quem olhava para o monte, via o monte fumegando. Fumaça, trovões, relâmpagos, o monte tremia, causou medo nas pessoas. E geralmente é assim, porque quem está muito mais próximo de Deus, e que se tornou íntimo de Deus, ele não percebe a gravidade, porque ele está tão perto da divindade. E quem está longe, percebe a gravidade, e muitos não querem chegar perto. É o que a pastora falou agora há pouco. Não é nem pela mensagem que a gente prega, mas é pelo modelo de vida que a gente tem. Porque tem muita gente que prega e não vive. Então assusta é um modelo de vida. Assusta quando os pastores decidem fazer certas coisas que os demais não vão fazer. Em que as demais igrejas não aceitam. Em que estão vivendo um ritmo um pouquinho mais diferente. Você pensa que eles estão acelerados, na verdade eles estão muito devagar. Porque acelerar o passo não é fazer show, não é trazer cantor, não é pagar para alguém fazer uma plateia. Isso é andar em passos lentos, isso é ser lento. Isso é para quem é preguiçoso e não lê a Bíblia e não ora e não pastoreia. E ele prefere trazer alguém para fazer isso no lugar dele. Mas acelerar é quando nós queremos Deus a todo custo. E só nós sabemos o preço que se paga por isso.
Mais ninguém. E quando ele subiu no Sinai, o que aconteceu? Ele ficou tanto tempo lá, que quando ele desce do monte, o rosto dele brilhava. E brilhava tão intensamente, que as pessoas não conseguiam olhar direto no rosto de Moisés. Por causa do brilho que havia no rosto dele. Por que ele tinha um rosto brilhante? Porque ele teve um encontro com Deus. Ele estava diante de Deus 40 dias prostrado. Na primeira vez ele ficou 40 dias, na segunda vez mais 40 dias. E na segunda vez ele ficou em jejum 40 dias. Não se levantou, ficou prostrado. Quanto mais for a sua entrega, quanto maior for a sua entrega, maior vai ser a graça manifestada na sua vida. E o seu rosto brilhava. E ele teve que colocar um véu para tapar o seu rosto. Aí quando ele entrava no tabernáculo para falar com Deus, ele tirava o véu. Mas quando ele saía, ele colocava o véu, porque o povo um pouco ficava com medo daquele semblante brilhoso de Moisés. Assustava. Quando você tem essa proximidade com Deus, você traz a imagem dele para as pessoas. Amém? É impossível você não refletir Deus se você tem Ele. Se você vai buscar Deus na igreja, Ele tem que ir com você para a tua casa. Você crê nisso? Porque eu vejo as pessoas dizendo assim, eu vou buscar Deus na igreja. E você tem que levar Ele para a sua casa, porque você foi buscar. Como é que é a sua chegada em casa? Qualquer um que olhar para você vai saber onde é que você esteve. Precisa saber. Ou alguém chega para você e diz, onde é que você estava? Nossa, você não está vendo onde é que eu estava? A mulher sai do salão, fica 8 horas lá alisando o cabelo. Chega em casa, o marido pergunta, onde é que você estava? Ó, onde eu estava? Ó, você se encontra com Deus. Não precisa você anunciar. Você chegou, alguém sabe que você estava com Deus. Se Deus está em você, por que os outros não veem? A mudança tem que ser visível. Agora pensa numa colisão de trânsito. Quem que já passou em batida de trânsito aí, ou presenciou, ou foi com você uma colisão de trânsito? O que acontece no trânsito quando há uma colisão? Vamos lá, me ajudem. O trânsito para. Aconteceu aqui em frente ao terminal, se não me engano foi sexta-feira. O caminhão deu uma fechada em dois carros, um carro e outro carro, fechou outro carro, foi 3 veículos. Não andava mais. Isso quando chega ainda os agentes de trânsito, a polícia, tem que tirar foto, fazer ocorrência, fazer perícia, não se move. Não é isso que acontece? Além de causar prejuízo, alguém pode morrer, ficar doente, paraplégico, atropelar um caminhão, ficar com o joelho machucado. Chama o SIAT, tudo acontece. Irmãos, quando você encontra-se com Deus, alguma coisa tem que acontecer na sua vida, meu filho. Precisa acontecer alguma coisa que cause um impacto onde você está. Precisa ter mudança onde você mora, onde você vive. Desculpe falar, mas se você não causou isso diante da sua família, possivelmente você ainda não teve esse encontro com Deus. Cansado de ouvir isso. Tive encontro com Deus, não muda nada na vida. Aceitei Jesus, o que aconteceu com você? Você vive ouvindo aí por aí as notícias. A banda se converteu, a dupla se converteu. Continua fazendo show igual do mundo.
Não mudou nada na vida deles. Eles vão nos mesmos lugares, fazem as mesmas coisas. É que nem um acidente de trânsito. Se for um encontro muito sério com Deus que você tem, é fatal. A sua vida muda 100%. Ela é transformada. Não sobra nada da vida antiga. Alguns querem consertar a vida antiga, ainda vão lá na funilaria, na chapeação. Ó, conserta aqui, alguém diz, esqueça isso aqui, perca total. É nova vida com Cristo. Irmãos, no tempo da minha conversão, eu falo isso, parece que eu sou um velho, irmãos. Cada vez que eu cito o ano da minha conversão, eu me sinto senil. E nem foi tanto tempo assim, foi em 86. Alguns não tinham nascido ainda. Quando eu me converti, causou um alvoroço na família. Nem sei se um dia minha mãe vai assistir esse vídeo. Mas ela foi a primeira a me recepcionar na porta e dizer: você não é mais meu filho. Começa por aí. Não fui mais convidado pelos amigos para festa nenhuma. Teve um dos trabalhos de uma empresa que eu trabalhei, que eu tenho a nítida impressão que eu fui mandado embora por ser crente. Tem. Todo meio-dia, enquanto eles estavam almoçando no refeitório, eu estava no andar de cima, num lugar que era um depósito. Eu dobrava meus joelhos, eu orava 1 hora enquanto eles estavam almoçando. Isso incomodava as pessoas. Eles torciam minha roupa, eles colocavam um pó de borracha na minha marmita, eles desligavam a luz quando eu estava tomando banho. Como é que é a sua conversão? Como é que é você viver com Cristo? Qual o impacto que causou? No bairro onde a gente morava, houve uma comoção. Todo mundo estava falando do novo crente, do pedaço. Todo mundo. Tinha uma senhora que costurava, que ela também era convertida, e aí todos diziam: agora tem 2 crentes. Tinha uma crente, agora tem 2. Vergonha para nossa família ter um crente. O bairro soube, a empresa sabia, o motorista do ônibus sabia, o cobrador sabia. Eu vejo as pessoas vindo para a igreja, ninguém sabe que ele é crente, ninguém sabe que ele é cristão, ninguém sabe que ele serve a Deus. Não mudou nada na família dele, não causou impacto nenhum. Eu mudei minhas roupas, mudei minha alimentação, meu jeito de agir. Mas eu não vejo isso, não vejo as pessoas mudarem. Eu tinha desejo de estar na igreja junto com os irmãos, orar em qualquer lugar. Eu queria ser igreja de Cristo. Eu queria essa imagem de Deus na minha vida. Mas essa imagem foi perdida. Ela foi dada ao homem. Em 1 Coríntios 11, 7 diz que a imagem, o homem é a imagem e a glória de Deus. É a imagem e a glória de Deus, esse homem. Mas esse homem caiu. Adão tinha essa imagem ao ser criado. Quando era a época da inocência no jardim, antes da tentação. Depois de pecar, essa imagem se transformou nisso que nós vemos. Pecados em desobedecer uma ordem, acusar o semelhante, assassinato, inveja, cobiça, adultério, imoralidade, idolatria. A lista é muito grande, não cabe aqui. Todos que cometem isso não são a imagem de Deus. De forma alguma. Eles podem
ter olhos, ter mãos, ter pés, ter membros perfeitos, nem por isso eles refletem a imagem de Deus. Porque a imagem de Deus não é física, não é carne. Adão entendia o que era ter a imagem de alguém. Por quê? Porque quando ele teve o filho dele, o terceiro filho, que se chamava Sete, o que ele disse do filho dele? Olha o que diz o texto aqui em Gênesis 5:3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele sabia o que era semelhança e imagem. Tanto que ele gera um filho e ele diz desse filho: esse filho é a minha imagem e semelhança. Mas ele era de Deus. O que acontece quando ele perde essa imagem e semelhança de Deus? Ele passa a ser um homem caído. E esse homem caído também tem uma imagem e semelhança. E ele acha então que Sete vai recuperar a imagem de Deus. Sete é a imagem de Adão, não é de Deus. Sete representa o homem. É a semelhança de Adão, do pecador. Parecido com ele. Mas pelo menos Adão sabia que a sua linhagem ia continuar. A maldade do homem não tem limites, ela não diminuiu, ela aumentou. E Deus fala então, novamente em Gênesis 9:6, ele diz: quem derramar o sangue do homem, pelo sangue, ou aliás, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. É a lei da reciprocidade. É isso. É o reflexo das atitudes do homem que vai gerar no próprio homem, no seu semelhante, os resultados das ações. É a ação que gera reação. Derramou sangue, o seu sangue vai ser derramado. Lá na frente, Moisés estabelece então regras para isso. E as regras são: ó, olho por olho, dente por dente. Há outro texto em Romanos, mas antes nós vamos ver Isaías. Deus ordenou no segundo mandamento, qual que era a ordem do segundo mandamento? São 10, o decálogo. Que não era para fazer imagem do quê? De escultura, do que está nos céus, na terra, embaixo da terra, no mar, na floresta. Não era para fazer imagem do homem, não é para fazer imagem de nada e nem se prostrar diante delas. Porque em Isaías 46 ele pergunta: a quem vocês me comparariam? Nesse dia que Moisés, uma das vezes que Moisés desce do monte, o que ele encontra embaixo lá do monte? Um bezerro de ouro. E Deus falou para ele lá em cima do monte: desce, porque o povo já se dispersou. Já fizeram um bezerro e estão chamando esse bezerro de Deus. Porque o homem, ele sempre quer fazer um Deus ao seu gosto. Não viu a pintura de Michelangelo? É um Deus do jeito que ele imaginou. Os homens não deram atenção, pelo contrário, criaram todo tipo de ídolos. Romanos 1:23. O texto diz assim: mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Eu podia dar para você uma lista de nações e de religiões que tem uma miscelânea de deuses. Aqui na América Latina tem um país onde há uma religião, uma caverna, uma gruta lá, que tem um altar aos sapos. Aos sapos. Mas em todo lugar foi assim. O Egito era ave, era boi, era touro. E há uma multidão de deuses espalhados por aí.
Mas a grande maioria ainda é a visão de homens, seres humanos, endeusados. Então, os homens mudaram a glória de Deus, incorruptível, a semelhança de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e de répteis, achando que isso é a imagem e semelhança de Deus. Abra sua Bíblia em Atos 17, 29. Quando Paulo chega a essa cidade, ele começa a se deparar com uma multidão de deuses. E ele faz então uma menção a respeito disso, dessa idolatria. Os homens usam a sua imaginação para criar ídolos parecidos com eles, e ainda cobre de ouro, de pedras preciosas. Mas a Bíblia alerta sobre isso. Atos 17, 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Nós temos que tomar cuidado, pois a imagem pode virar imaginação, irmãos. E quando os homens imaginam deuses à sua semelhança, um caos acontece. Um caos. No Nordeste brasileiro, vocês sabem, há uma cultura de endeusar muitas pessoas. Padre Cícero, quem já ouviu? Cícero Romão Batista, é isso? De Juazeiro. Muito conhecido no Nordeste. A imagem dele é tão grande lá, irmãos, na cidade. É um monumento. Mas ninguém conta a história dele direita. A história das suas ações maldosas, da política, da corrupção. Ninguém conta. Mas o povo endeusou. Você já conseguiu desenhar o seu rosto? Hoje de manhã nós estávamos falando sobre os retratos antigos, né? Primeiro era esculpido na pedra com um material tão bruto. Depois veio a pólvora. Ninguém queria ficar perto da pólvora. A pólvora pegava fogo, explodia e saía um retrato. Mas houve os pintores antigos que faziam quadros de pessoas olhando para elas. Eles olhavam para a pessoa que eles queriam desenhar, eles desenhavam e ficava muito bonito isso. Como a Mona Lisa, como outros quadros famosos, em que a pessoa posava diante de um artista e ele levava dias, às vezes meses, para pintar aquele quadro. Mas você, sem espelho e sem uma foto sua, você consegue desenhar o seu rosto? Por que é tão difícil? Ainda que você visualize no espelho. Você visualiza no espelho, mas você vai desenhar o seu olho direito como se fosse esquerdo. Nem com uma foto se consegue traços mais marcantes. Nem com a foto. Tiago 1, 23 e 24 diz assim: se alguém ouve a palavra e não cumpre, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho, o seu rosto natural. Contempla-se a si mesmo e se vai. E logo se esquece como que ele era. Logo se esquece. Quando a polícia criminalística pede um retrato falado de alguém, de um criminoso, a vítima tem que fazer o quê? Ela senta diante do desenhista
E ela começa a falar sobre os olhos, a cor dos olhos, o tamanho da orelha, o cabelo, a cor, a tez, os traços marcantes. E o desenhista vai desenhando. Ele nunca viu a pessoa. E o desenhista, o melhor desenhista é aquele que capta nas palavras da vítima coisas que nem a vítima lembrava ou sabe como é que era o rosto do. E quando ela olha o rosto desenhado do seu agressor, ela diz: parece muito com ele. Você viu o poder da imagem? Tiago disse: se você não cumpre a palavra, você é igual um homem que vê o teu rosto, vê no espelho, sai do espelho, você não lembra como é que é teu rosto. Você se esquece. Em geral, nós não conseguimos lembrar nem a nossa imagem, quanto mais a imagem de Deus. Se eu perguntasse para 10 pessoas aqui, o que tem do lado direito da porta quando você entra? 2 passos que você entra dentro da sua casa. Do lado direito, 20 centímetros da parede, o que tem? Muitos de vocês não vão saber. Ou você não conhece a sua casa. Como é que você vai refletir a imagem de Deus? Tem gente que tem dificuldade de lembrar o número de telefone, CPF, placa de carro. Como é que nós se tornamos esse ser humano, irmãos? O que os outros estão vendo em você, em mim? O Dr. Paul Brand fez um livro em parceria com o Philip Yancey. O livro é A Imagem e Semelhança de Deus. Ele diz assim: quando nos juntamos ao seu corpo, ou a seu corpo, é a imagem de Deus que devemos achar, e não a nossa. Você está no corpo de Cristo, que é a igreja, é a imagem dele que você tem que refletir, não a sua. Você não tem que impor costumes ao reino. Você faz parte do reino e você tem que obedecer ao que o reino tem. O reino tem leis. Ah, mas é a lei do Antigo Testamento, as 613 leis judaicas? Não. Há uma outra lei que Paulo fala, a lei do Espírito e da vida. É uma lei. E ele ainda diz: uma restauração da imagem de Deus sobre a terra está a caminho, através de nós. No livro, ele aborda o arquétipo do corpo escultural do homem como sendo preferido para representar a imagem de Deus, como eu falei há pouco. Mas Deus é diferente. Sabe o que Deus pega? Deus pega os mais fracos. Jesus falou: quem der um copo de água a um pequenino, quem visitar um doente, está me visitando. Eu estive nu, vocês não fizeram nada. Eu estava com fome, vocês não fizeram nada. Onde é que está a imagem dele? Nós pastoreamos em Suzano, São Paulo, de 94, final de 94 a 2001. Foram 7 anos. Em novembro de 2001 nós assumimos a igreja aqui na Rua Chile na época. Mas enquanto pastoreávamos em São Paulo, Suzano, eu lembro de uma época, eu e a pastora, que batizamos um irmão chamado Hamilton. Ele era um jovem. Ele foi tão meteórica a ida dele para a igreja e o seu final, que quando ele chegou para a igreja, eu lembro que ele via com uma bicicleta verde para a igreja. Ele trabalhava no bairro do Rafa, lá em Suzano. Não me lembro se era na Brasbanco, mas era uma daquelas empresas ali. E quando ele se converteu, nós batizamos ele. Na sequência, dias depois, ele começou a ter problema de visão. E ele foi fazer alguns exames e descobriu que ele tinha HIV.
Ele era soro positivo. E a família dele não dava muito apoio para ele. Eu não me lembro bem, mas parece que ele já não tinha pai e mãe, ele morava com uma irmã, uma coisa assim. E nós aproveitamos pouco tempo lá dele, mas foi um tempo assim, foram pouquinhos meses. Mas ele estava todo dia na igreja, ele queria estar, todo dia. Ele ajudava em tudo. Tudo que tinha que fazer ele estava lá. Só que daí ele foi adoecendo. Parou de trabalhar, ficou cego. Ele não tinha imunidade nenhuma mais. Mas eu lembro do dia que eu e o pastor fomos cuidar dele um dia. E nós fomos dar banho nele. E nós fomos fazer a barba dele. A pastora deu comida na boca dele. Nós entramos no banheiro para dar banho nele. Já era mais um corpo desfigurado, pele e osso. E ele não reagia muito. Eu lembro que para fazer a barba dele, porque com o problema dos remédios e daqueles kits que quase nem existiam na época ainda, era muito difícil fazer a barba dele. E a gente com medo de fazer sangrar, sabe? Você pega um corpo frágil, aquele esqueleto, e logo depois ele morreu. Hoje eu fico pensando, quem era a imagem de Deus ali? Era nós ou era Ele? Quem é a imagem de Deus quando você faz uma boa ação? É você ou é a pessoa? Quem era o próximo? Era o samaritano? Ou era o assaltado? Quem é a imagem de Deus para você? Por que o homem deixou de fazer isso? Nós estávamos com a pastora dias atrás numa consulta da minha mãe, e do nosso lado tinha uma senhora de Pinhais, se não me engano, também estava consultando, e ela dizia: eu trabalho numa casa de idosos. Nós cuidamos de quantos, pastor? Acho que 13 idosos, 12 ou 13 idosos. E eu vi o jeito que ela conversava, não era pelo salário. Sabe quando você sabe que a pessoa está fazendo não é pelo dinheiro que ela está ganhando. Ela contava coisas deles tão particulares, de uma intimidade que ela tinha com eles. E quando eles se reúnem, quando um faz aniversário, a gente faz a festa para todos, ela dizia. Ontem eu fiz uma comida porque 2 deles gostam daquela comida que eu faço. E tem dia que a Dona Maria gosta de outra comida. Ela começava a contar isso como se ela fosse parente deles. Então, quando nós vemos que a imagem de Deus não é isso que nós mostramos, quando o ser humano perdeu essa capacidade, Jesus veio para trazer de volta essa imagem de Deus perdida em mim e você. Olha o que diz a palavra. Colossenses 3,10 diz: e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo o quê? Segundo a imagem daquele que o criou. Precisa desse renovo, para você voltar a fazer aquilo que a imagem de Deus faz, para ser o que a imagem de Deus é. A imagem em nós deve mostrar com clareza o rosto dele, não o nosso. Não, Senhor. Somente a vida de Cristo em nós será capaz de ativar essa imagem, de fazer com que a gente exploda de dentro para fora para ser essa imagem de Deus. Não é cirurgia plástica, não é academia, não é Armani, não é nada dessas marcas de grife, não. Só Cristo vai fazer essa imagem voltar. A mensagem poderosa do Evangelho que você viu em Atos foi trocada hoje por achismos. Todo mundo acha alguma coisa, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Vale a Bíblia, irmão. Para de inventar coisa.
Não fique achando que você não tem um comentário para fazer, não faça. Quando alguém perguntar uma coisa, diga: eu vou procurar saber, eu vou me informar. Mas pelo amor de Deus, não faça algum comentário sem uma instrução bíblica. Não fique achando coisa. O evangelho que era para ser tão poderoso se tornou isso. A receita da vovó que fazia um pão gostoso lá 50 anos atrás foi perdida. Hoje todo mundo inventa uma receita, mas ninguém vai trazer o gosto que ela tinha. Nenhuma dessas receitas vai ser tão boa como aquela. Por isso que essa imagem de hoje está distorcida. Você já viu quando alguém quebra a lente da câmera do celular? A gente já sabe muito bem disso. Tem bastante experiência disso, né? Ou a câmera está desfocada, eu não sei se é isso que falam. Desfocada, embaçada, a lente está embaçada, a imagem sai péssima. Não há maquiagem que dê jeito, não há Photoshop que dê jeito. A imagem é distorcida, a tua imagem. Eu já passei por isso. Embaçou o vidro do carro, bate o carro, você não está enxergando nada. Se a imagem de Deus em você está distorcida, o que você está passando para as pessoas? O que esses pregadores estão passando? Eles não refletem a imagem de Deus. Não refletem. É uma imagem distorcida. Não é essa que Jesus trouxe. Está desalinhada. É uma igreja fraca. O mundo não está vendo o melhor ângulo de Cristo. Como é que está o seu ângulo? Seu nariz está muito grande, fica de lado. Não, de lado é pior. Fica de frente. A igreja não está mostrando a imagem de Cristo real. É uma fantasia. Irmão, fala: eu creio na cura, tem que ter cura, tem que ter manifestação do Espírito de Deus. Tudo bem, eu também quero. Mas não uma mentira, quero a verdade. Tem a palavra. Nenhuma revelação vai ser maior do que a palavra. Nenhuma. São esses que vão atrás de revelação e no outro dia estão separando. Esses que estão atrás de mão na cabeça, de unção com óleo, no outro dia eles estão mentindo e roubando o seu próximo. Avivamento, transformação do evangelho é transformação de atitudes. Eu não sei, não me lembro bem se foi David Brainerd ou David Livingstone. Um dos dois. Eu acho que foi Livingstone. Ele passou muitos anos no meio dos aborígenes. Se foi David Livingstone, ele foi um dos que mais contribuíram com mapas geográficos da África. Ele estava a ponto de descobrir a nascente do rio Nilo quando ele morreu. Ele viveu muito tempo. Ele era um missionário. E além de ser missionário, ele era um curioso. E foi fotografando e foi registrando. Um homem de Deus. Quando ele morreu, quando descobriram ele estava do lado da sua esteira, da sua cama, que era uma esteira, uma cama muito simples de tapera. E ele estava de joelho. E ele morreu de joelho. Os aborígenes permitiram que o corpo dele fosse para a Inglaterra, mas o coração eles tiraram. Eles disseram: o coração dele vai ficar aqui. Só foi o corpo. Algum tempo depois, outros missionários foram na mesma região e começaram a pregar e descobriram pessoas que estavam abertas ao evangelho. E algumas delas chegaram para eles e disseram: esse Jesus que você está falando, não faz muito tempo ele esteve aqui.
Nós até tiramos o coração dele, está aqui na África. Esse Jesus que vocês estão falando. Você quer causar um impacto na sua família, você tem que ver Jesus na sua vida. Você tem que ver Cristo na sua vida. Mesmo que esse Cristo que eles verem na sua vida seja para causar indignação neles. Não importa. Jesus também causou indignação em muita família, em muita gente. Nas autoridades, nos fariseus, nos sacerdotes. Se é para causar indignação, que cause. Se é para causar aproximação, que cause. Mas tem que causar alguma coisa. Eu não estou vendo isso. Eu estou vendo gente, juntando gente, cada vez mais gente, estádios em locais maiores. Mais gente que não consegue amar o vizinho dele, não conhece, não sabe o nome do vizinho. Que impacto é esse? Que ele só é impacto com bandas e com shows. Todos nós ainda falamos de Madre Teresa de Calcutá, de São Francisco de Assis, de Gandhi, de pessoas que se despiram do que tinha. E o nome dele está registrado na história. Me lembra algum famoso pregador do século passado que juntou multidão em estádio? O nome dele está na história? Onde é que está o nome dessas pessoas? O que eles fizeram? Ninguém lembra deles. Eles vão passar. Esses de hoje vão passar. Daqui 30 anos ninguém vai lembrar desses. Talvez venham outros. Mas a imagem de Deus que as pessoas guardam não é a do palácio, não é a da beleza, é do serviço, é da abnegação, da entrega. Essa é a imagem de Deus que todos querem. Todos temos que sofrer essa transformação. 2 Coríntios 3,18. Todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Todos nós, não como Moisés que cobriu o rosto por causa de um povo medroso. Mas agora a Bíblia diz que nós temos que ter o rosto descoberto. Nós temos que mostrar essa imagem para as pessoas. Como um espelho, elas têm que ver em nós. O pecado arruinou isso. Salmo 49, 20 diz: o homem que está em honra, mas não tem entendimento, é semelhante aos animais que perecem. O homem que está em honra, mas não tem entendimento, é semelhante aos animais que perecem. Então a semelhança já não é nem com Deus, mas agora nós estamos sendo semelhantes aos animais que perecem. Como um espelho reflete apenas o que está à frente dele, nós também só vamos refletir Deus se nós estivermos diante dele. Quanto tempo se passa diante dele? Ah, pastor, domingos, 2 horas no domingo, tá? É uma imagem fraca, opaca. Estou falando de igreja, estou falando de estar na presença dele. Todo dia. Um tempo do dia, você tem que estar na presença dele. Mesmo que seja em secreto no seu quarto. Mas tem que estar na presença dele. Então o pecado transforma o homem nessa semelhança aos animais. É terrível essa comparação, mas é verdade. Veja o comportamento dos animais. Claro que você vai dizer assim: olha, eu vi a imagem de um animal na internet que mostrava um urso cuidando do seu ursinho. Oh, que beleza! O gato cuidando do seu gatinho. Que lindo! As mulheres já piram. Os cachorrinhos, os animais tendo atitudes que o humano não está tendo. Foi o animal que pecou? Quem caiu na tentação? Foi o animal? Você acha que os animais não tinham isso lá no jardim? Foi o homem que caiu. Salvo esteja enganado, né?
Ou foi o chimpanzé que foi lá, pegou a maçã e deu, se fosse maçã, qualquer outra fruta, para sua companheira? Foi o homem que caiu. Essas atitudes de animais eram assim, são assim e vão continuar sendo assim. Nós estamos falando do homem. Embora os animais ainda sejam irracionais, e eles não foram feitos à imagem de Deus. Diz do homem que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e pôs o seu espírito sobre ele. Essa condição fez com que Deus enviasse o seu Filho. O Filho de Deus desceu até nós. Filipenses 2,7 diz assim: que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Era preciso. Deus criou o homem no jardim, ou criou o homem em Gênesis. O que ele diz? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou o homem a sua imagem e semelhança. Agora, Filipenses diz que Jesus desce para ser semelhante a esse homem caído. É o segundo Adão que é falado. Ele veio para ser semelhante a nós, pecadores. Não é a imagem perfeita da criação no princípio. Agora é a imagem caída do homem. E essa imagem caída que recebe a visita, a presença, a vinda do Filho de Deus, para se tornar semelhante a nós. Cristo atravessou a dimensão entre céu e o universo, porque o universo o céu não está dentro do universo, né? O céu já existia, o universo foi criado depois, para vir para essa dimensão, para chegar à terra em que nós vivemos, para salvar esse homem. Deixou a sua glória para ser semelhante a nós. A vontade de Deus, veja bem, que a vontade de Deus é que todos nós se tornemos a imagem do seu Filho agora. Seu Filho desce e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então essa imagem que nós devemos ter agora do Filho dele. Essa é a imagem de Deus, porque ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Porque ao nos receber como filhos na igreja, no reino dele, no dia a dia, e também no dia que você estiver, nós estivermos diante do trono do julgamento de Cristo, quando Deus olhar para você, o que ele tem que ver? Ele tem que ver a imagem do Filho dele em você. Senão, sem chance para nós. É a imagem de Jesus que nós temos que refletir. Aleluia. Por isso que nós precisamos dele. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso está em Romanos 8:29. Uma pergunta para você: onde é que está a imagem de Cristo na igreja? Não tem nenhuma, pastor, não tem. Não estou falando de escultura. Onde é que você está vendo pessoas agirem como Jesus? Seja sincero, irmãos. Nós até vemos pessoas que se parecem com Pedro nas coisas boas de Pedro, né? Paulo, Tomé, tem muito Tomé na igreja. Judas, então, estão todos por aí. Mas o edificador da igreja, Jesus, é pouco visto. É pouco visto, é uma figura rara na igreja. Estou falando a vocês, irmãos. Ele não entraria em nenhuma igreja de hoje. Não seria pastor de nenhuma delas. E nenhum de nós seria membro dele. Porque a Bíblia diz para nós andarmos como ele andou, não falar, não usar roupa. Os apóstolos foram chamados em Antioquia como cristãos, porque eles foram apelidados de cristãos. Era um apelido porque eles se pareciam com Cristo. A roupa, não. O jeito deles falar, o jeito de andar, as atitudes deles refletiam o líder deles.
Sabe por que eu ainda não me sinto bom pastor? Porque eu não estou vendo gente me seguir do jeito que eu estou agindo. É muito pouco. Porque eu só gasto 2 horas por semana com alguns de vocês. E vocês ficam 6, 7 horas por dia escutando rádio numa estação. E vocês estão sendo alimentados por aquelas muitas mentiras. Há muita mentira no rádio, irmãos. Eu queria gastar um tempo com cada um de vocês para mostrar isso. Da televisão nem se fala. Mas do rádio há muita mentira. Muita informação desordenada. Uma imagem fraca de Cristo que é passada. Como é que eu vou competir com isso? Com pessoas que ficam o dia inteiro ou a semana toda escutando informação de um jeito. E chega aqui, eu tenho só 2 horas, porque eu gasto bem essas 2 horas. Às vezes passa. Eu quero melhorar isso. Quero ir para umas 3 ou 4. Como que eu vou competir com isso? Aqui na cidade nós temos acompanhado alguns pastores, um pastor amigo nosso que a gente tem acompanhado, eu e a pastora. Todo voto que ele fazia, todo ano os votos que ele fazia, irmãos, tinha 7, 8, 10, 15 pessoas no mesmo voto dele. Era para passar todo dia descalço, era para rapar a cabeça, era para fazer jejum, era para só tomar água. Muitos acompanhavam e eu não consigo passar isso para vocês. Não consigo ter pessoas que me sigam nisso, nesses propósitos que eu tenho. Então eu não me acho um bom pastor. Jesus ressuscitou pessoas? Ressuscitou não? Discípulos viram isso, não viram? O que aconteceu com Pedro, com Dorcas? Ele ressuscitou Dorcas. Jesus não curou cegos? Curou ou não curou? O que Ananias fez com Paulo? Não orou para ele ser curado da cegueira dele? Muitos exemplos disso. Os discípulos passaram a ser o que o seu mestre foi. Porque eles oravam igual, porque eles falavam igual, porque eles faziam igual. Tem que acontecer isso com a gente. Nós temos que parecer mais com Cristo. Jesus pagou o preço para nos tornar igual a Ele. Parecidos com o Pai. Em virtude, graça, bondade. A bondade é para jorrar da nossa vida. Se a desculpa era o pecado, Jesus pagou o preço e perdoou o seu pecado. Então não tem essa desculpa mais. Em Hebreus 1:3 diz assim: Jesus, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele é o resplendor da glória de Deus, é a imagem da pessoa de Deus. Por isso que ele disse para Filipe: Filipe, por que você está perguntando? Mostra-nos o Pai. Ele falou o que para Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Eu não disse isso para vocês? Crede pelas minhas palavras. Se não quer acreditar na minha palavra, crede pelos que eu fiz, então, pelo menos. Eu e o Pai somos um. Quando, quem já teve bebezinho pequeno, bom, todas as mães tiveram, né? Quem já é mãe, ergue sua mão. Quando nasceu o seu bebê, como é que era lá, irmã? Todo mundo chegava e dizia assim: ah, a cara do pai, né? Mas quando o pai não estava perto, disse: ainda bem que parece com você. Mais ou menos assim, né? O pai todo eufórico. Parece comigo. E ficava contente, estou te elogiando. Mas demora um certo tempo para a criança firmar os traços. Demora um pouquinho. O olho, o rosto, o cabelo, a pele. Demora um certo tempo. Com o tempo você vai percebendo, mas parece realmente, parece. Tem os traços da família, pai, da mãe. E o pior daí quando não tem do pai e da mãe é da avó, do avô, do tio. Você tem que suportar. Aí é só entregar nas mãos de Deus e confiar.
Mas quando você se entrega a Cristo, deveria ser assim também. Pode até demorar 1 mês, 2, 5 anos, não. 10 anos, não. Você não pode demorar tanto tempo para ser a imagem de Cristo. A imagem de Cristo na sua vida tem que ser rápida. A mudança tem que ser constante, todo dia. Mas a partir do momento que você transmite Cristo para as pessoas, elas têm que saber que você é de Cristo e tem que comparar você com Jesus. Ainda que digam, você quer ser mais santo que os outros? Não importa, já é um comentário. Qualquer comentário é melhor do que nenhum. Tem que ter mudança na sua vida. Quem é você? Cuide-se para que as imagens que os outros estão vendo não seja distorcida, maquiada. Então você pensa que está agradando os outros. Pode até estar agradando os outros, mas nós temos que agradar a Deus, não os homens. Não é como um espetáculo. Sabia que o espetáculo, acaba o espetáculo, o que acontece com o artista? Seja um palhaço de circo, seja um artista de TV. O que acontece com ele? Ele vai para casa do mesmo jeito que ele está vestido no palco? Ou ele entra no camarim e ele vai se despir daquela roupa. Ele tira a indumentária, ele tira a máscara, ele tira a maquiagem. E ele vai para a rua, quando ele entra no mercado, na agência bancária, quando ele vai no correio, quando ele vai na casa da família, ele não é aquela pessoa que estava representando. Ele não pode representar a vida toda, irmãos. Tem crente que está representando, tem cristão representando há 15, 20 anos, sendo que não é. Não é essa a imagem de Deus na sua vida. A imagem tem que ser real, tem que refletir a verdadeira identidade do cristão. É preciso tirar essa roupa, é preciso tirar essa máscara, é preciso viver a realidade. A vida não é um teatro, não é um palco. As pessoas sangram, as pessoas morrem, irmãos. O cristão não pode representar nem a Deus e nem ao mundo. Não pode ser um representante diante de Deus e ser outro representante diante do mundo. Não pode atuar como um artista, como um ator qualquer. Ainda que tente disfarçar, um dia você vai ser confrontado. Seja aqui na terra ou seja no juízo. Você vai ser confrontado por essa postura. Eu também vou ser. Sabe a agonia que eu tenho? A pior agonia da minha vida, já faz muito tempo, é o medo de que na minha casa, a minha família não aceite a minha postura, ou compare minha postura diferente em casa, na igreja ou na rua, que eu seja diferente, que alguém diga, você não é assim, você é diferente, você não está sendo igual com você na igreja. Isso me dá agonia, eu fico com medo disso. Nós fomos almoçar um dia desses, num lugar, meu filho foi junto e a família estava perguntando algumas coisas, e o Israel falou assim, lá em casa não tem jeito, eles chegam da igreja, um vai para a Bíblia ler, outro vai orar do quarto, outro vai tocar violão, não desliga eles. Sabe quando você chega, você continua no... Eu de longe achei interessante esse comentário. Ainda que tenhamos momentos de descontração, alegria, todos devem ter, mas você tem que ser a mesma pessoa. Eles precisam ver isso. Quando você entra no tribunal, é difícil você saber quem é o juiz? É difícil saber quem é o médico no hospital? O motorista do ônibus? Você tem que saber, ele que está lá no volante. O piloto do avião? Aperta esse, o piloto sumiu. Não, o piloto está lá. Por que o uniforme facilita nós identificarmos as pessoas? Um crachá, um uniforme, a aparência. É fácil. Eu quero ver você ser um cristão quando você não tem as características que são normais hoje na igreja. Quando você quer ser o que Cristo é mesmo.
quando não é uma foto que vai identificar. O que Salomão fez com aquelas duas mulheres que chegaram para ele? As duas mulheres tinham 2 filhos, elas dormiram na noite anterior e uma esmagou seu próprio filho. O filho dela morreu. O que ela fez? Ela pegou o filho da outra, que era recém-nascido também, e colocou do lado dela. Quando amanheceu o dia, a mãe percebeu a troca, porque a mãe sabe quando é uma troca. A mãe percebeu a troca e ficou furiosa. E ela disse: esse que está morto não é o meu, é o seu. Não, o meu é vivo, o seu é morto. Vamos lá para o rei. O rei tem que decidir. Chegaram diante do rei Salomão. Salomão, usado grandemente por Deus, ali é um marco inicial do seu grande ministério de sabedoria, da sua vida sábia. E ele pede para um soldado: traga uma espada para mim. Um soldado traz a espada. O que ele faz com a espada? O que ele pede? Ele pede para um outro soldado: diz que agora vamos partir essa criança no meio, a viva. A mãe verdadeira grita. Ela faz um escândalo. Ela diz: não mate essa criança, dê para ela então. Eu prefiro ver meu filho vivo nos braços de outra, mas que ele fique vivo. Salomão diz: essa é a mãe verdadeira. Ela não está atuando. Ela não é uma atriz. Ela é mãe de verdade. Porque a mãe de verdade reflete o amor genuíno. Quem serve a Deus de verdade reflete o amor de Deus nas suas atitudes. Por que é assim? Não somos deuses. Somos apenas a imagem de Deus. Do seu caráter e da sua personalidade. Eu não sei porque as pessoas buscam tanto dom disso, dom daquilo. Eu queria ter um dom, não sei do que. Eu queria ter um dom porque eu quero. Para quê? Qual que é a máxima de alguém pedir um dom para Deus? Agradar a Deus ou aos homens? Parecer mais? Porque eu acho que eu vou fazer mais para Deus. Não sei. Tem tanta gente que você já viu aí que diz que tem dom, tá causando escândalo no reino de Deus. O que Deus quer é apenas que você faça o que Ele faria. Quando você vê alguém doente, faça o que Ele faria. Quando você vê alguém necessitado, faça o que Ele faria. Não precisa dom disso, dom daquilo. Não precisa receber uma imposição de mãos para isso. É natural da imagem de Cristo em nós fazer o bem. Ajudar o próximo, socorrer, amparar. É característica de alguém salvo. Não precisa de dons. Precisa de coragem, disposição. Ostentar, representar, mascarar, disfarçar são verbos que você não deve usar, não tem que estar na sua vida. Na época que eu me converti, todos sabiam quem era crente. Hoje quase ninguém sabe quem é de verdade. Vamos ficar em pé, irmãos. Senhor, nós agradecemos por essa palavra e pedimos que o Senhor continue a abençoar a vida de todos que ouviram essa palavra, que ainda vão ouvir, que ainda vão ver as imagens. Sejam abençoados na sua caminhada com Cristo. E que a imagem do Senhor seja realmente refletida através de nós, por causa de Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós abençoamos os teus filhos e dedicamos esse tempo a pedir ao Senhor para que conduza as nossas vidas, desobstruindo os nossos caminhos, para podermos refletir essa imagem com mais clareza desde agora e para sempre. Em nome de Jesus.